vai aqui para uma visita que o Mário Melo fez a Taquaritinga em 1933. Inclusive, ele detonou ainda. Ele disse tanta coisa. Foi. Esse é o canal Nordeste para Camargo do YouTube. Hoje eu estou aqui com o Getúlio para a gente tirar algumas dúvidas do pessoal, porque eu coloquei aquele videozinho lá no Instagram sobre o topônimo, a origem e o significado do nome Taquaritinga, né? E surgiu muitas dúvidas. Eu já vai tentar tirar algumas delas, né, Getúlio? Isso, ou então colocar mais dúvida aí em vocês. E é assim, cada vez que a gente vai estudando, vai aparecendo mais coisas, né? Isso, Pronto. a história é muito complexa. A gente começa por onde? Deixa eu ver aqui. Sim, já que vai ficar registrado, pessoal, próximo dia 10 de maio, Taquaritinga do Norte está completando 138 anos de emancipação política e em homenagem a essa data tão bonita, tão importante, bonita aí para a nossa cidade, a gente vai fazer um resumo aqui também sobre essa questão do topônimo, do nome da cidade. Se é Itaquaraetetinga, Itacoatinga, Taquaritinga, de onde vem essa pronúncia. Tem as divergências, né, Getúlio? Hoje a gente vai tentar se aprofundar mais um pouco aqui sobre a Taboca Branca, Mário Melo, ou se é a Grande Pedra Branca. O buraco da Grande Pedra Branca. Isso. Eu fico com o buraco da Grande Pedra Branca. Eu também. Eu acredito que seja a mais correta, né? Pelo que a gente vem estudando. E assim, só para frisar que Taquaritinga um dia se incluía no território de uma grande sesmaria, né? Que é Ororubá. Pertenceu também a Limoeiro. Isso. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler aqui. É o Mário Melo que defende a tese da Taboca Branca. Ele teve um contato aqui com o norte, com o taquaritinguense, né? Na época era Taquaritinga, não era Taquaritinga nem Taquaritinga do Norte. Com Orlando Tejo. Isso foi em 1928. Engraçado que a Getúlio tinha apontado aqui que aqui no Diário de Pernambuco, datado de 6 de maio de 1928, esse contato que ele tem com esse taquaritinguense, ou taquaretinguense, né, que na época era Taquaritinga, no jornal está aqui Taquaritinga. Já com I inserido já. Só que não era Taquaritinga Taquaritinga. com E. Oficialmente era Taquaritinga com E. Porque Taquaritinga com I só vem se tornar oficialmente Taquaritinga com I em 1938, né? 38, pelo a força do decreto. Depois, em 1943, se torna Taquaritinga do Norte. Isso. Então, ele coloca aqui Taquaritinga com I. Quer dizer, ele já vem com a afirmação. Ele já vem com uma tese definida, né? É uma ideia uma ideia já constituída. O jornal já frisa isso aí, Taquaritinga, a época com I. Hoje Taquaritinga é normal a gente soar o nome Taquaritinga, porque a gente já é acostumado a Taquaritinga do Norte. Mas até então, Taquaritinga já era Taquaretinga, escrito com E. E como o Mário Melo, ele escrevia na coluna Diário de Pernambuco, sim, às vezes ele pode ter apelado para tipo, a autoridade dele ou alguma coisa assim, né? Não sei. Então, ele quando entrou em contato com o Orlando Tejo diz a ele, né? Abre aspas. Toma a liberdade de recorrer aos seus conhecimentos onomatológicos para o fim de saber a origem e grafia da palavra Taquaritinga, das quais nenhum conhecimento temos. Digo, nenhuma certeza temos. Interesso-me sinceramente por isto. A cidade de Taquaritinga, que está a quase 900 metros sobre o nível do mar, e continua. Eu só vou colocar aqui os pontos mais centrais, né, Getúlio? Isso. A Serra da Taquara, que é a sua mais importante parte, coberta de matas grossas, possui uma vegetação exuberante e continua. Aí esteve há alguns dias no ponto culminante, a garbosa Serra da Taquara, onde se calcula 1000 metros e tal. Isso aí ele teve, quando ele relata isso, a micro-ondas. Que ele fala aí que teve a 1000 metros de altura. Orlando Tejo, né? O Orlando Tejo, ele fala Taquaritinga. Isso, que ele teve a um local de 1000 metros acima do nível do mar, e com certeza ele estava na Serra da Micro-ondas, né, que é a Serra da Taquara. Alguém supõe ter sido a primitiva denominação Itaquaretinga.
palavra que, eis vi da lei de menor esforço, sofreu a alienação da inicial. Quer dizer, aqui quem está falando já é o Orlando ainda. É o Orlando, né? É o Orlando Tejo. É uma tese já que já é um taquaritinguense que já está, né? Tipo... Que ele já fazia buscas, né, para saber a questão do nome, mas uma coisa muito, vamos supor, simplificada, uma coisa simplificada e sem estudo científico, né? Ser um método, né? É um machismo. Isso. Não é? Como se fosse, né? Hoje em dia. Isso. Orlando de Castro Pereira Tejo. Então esse foi o contato que ele teve com o Mário Melo. Mário Melo, né? Foi, Mário Melo teve esse contato com o Orlando Tejo, né? Aqui ele fala também da Taboca, né, Getúlio? Sim, que da Serra da Taquara, que relata ser de fato Taboca. Taquara vai pelo Taboca, né? E assim, ele aqui fala já nessa parte que ele diz que tira o I. Isso, Itacoara é Tetinga, e tira o I fica Taquaretinga. Taquaritinga, que ele fala como se fosse uma forma de simplificar, só que Isso. tem tanto Abreviou a palavra, assim, né? O pernambucano não gosta de comer as letras, né? Aí isso aí já vem de várias datas já. Só que aqui tirando o I, muda completamente o contexto. sentido. Isso. Ita, se você colocar o Ita, fica pedra. Mas se você já tira o Ita, você tira o I, aí já começa Taquaritinga. Aí você já vai Taquara de fato. Aí já vai lá da Taboca. Entendeu? Isso mesmo. Mas se a gente colocar Itaquaritinga, aí você pega o Ita, que é pedra. Pedra. Aí você tira o I, aí vai Taquaritinga. Aí ele vai ter duas junções, Taquara e Tinga, Taboca branca. Porém, quando tem o Ita, aí de Itaquaritinga aí já muda. Ita, pedra, Coara, o sentido já começa a se modificar, isso mesmo. Coara. E aqui continua assim, fecha aspas, né? Isso. E continua agora o Mário Melo, né? O vocábulo já foi estudado por Alfredo de Carvalho, que é o que diverge o Mário Melo, junto com o Sebastião Galvão, né? Sobre o topônimo. Que ele deu a seguinte interpretação: Ita, Quá, Tim, buraco de pedra branca, né? Isso. Ou furna. Isso. Ou lapa branca. E continua ele. Parece, entretanto, que Alfredo de Carvalho não tinha a profusão de informes que o ministro Orlando Tejo em sua consulta. Quer dizer, é uma coisa meio assim. Ele que menosprezar o trabalho do trabalho. Isso. E também. Que, assim, pelo que a gente vem estudando, parece seguir um rigor e um método muito maior do que... Sim, com certeza. E como a gente comentou agora há pouco, pessoal, Sebastião Galvão, ele teve aqui no século XIX, nos anos de 1830, mais ou menos. Quando ele pega 1830, ele ainda vai pegar o remanescente dos índios carapotóis, ele pega o início da primeira capela de Santa Amaro, ainda que ainda está aquela memória fresca do município que está ali junto em presente. E esse Mário Melo ele só vem com 100 anos depois. Aí ele vai ter o quê? Vai ter outro contexto da cidade. É como a gente agora. A gente não pode frisar. Para quem faz história, pessoal, quem estuda, quem faz pesquisa sobre a história, quando a gente fala em Taquaritinga, a gente não pode lembrar da Taquaritinga agora, no atual. A gente tem que ver Taquaritinga como um todo, como era, poucas casas, sem acesso. Esse acesso que vocês vê dessa PE 130, isso não existia, era caminho de índio. O acesso que a gente tinha era para o Mateus Vieira, pela Serra do Estreito, a principal entrada da cidade era a Carreira de Jaca. Tudo isso a gente tem que levar em conta aí. Uma das rotas era pelo Gravatazinho para sair na Cruz do Cigano, outra rota era também o São José para a gente sair no Cajá, lá em cima, na Goiabeira. Tudo isso eram os caminhos antigos de Taquaritinga, por isso que Taquaritinga era muito remota em relação às outras cidades. As outras cidades elas se desenvolveram porque o acesso era fácil, né? Já tinha de certa forma uma estrada já beirando, cortando o rio Capibaribe, e a gente era em cima de uma cabeça de uma serra toda remota, não é isso? Aí, continuando aqui, né, Getúlio? Opa, Denis. Então diz o Mário Melo, né? Na Serra da Taquara, em cujo contraforça... Não, pode esqueça não, depois é dito. Não. Tá passeando, né, Dimas? Você tá aí, rapaz? Você tá aí para gravar com a gente? Você faz parte também do sindicato, vem cá. Você tá aqui, rapaz, com a gente, para tu gravar com a gente também? Você sabe tu...
Não, fica aí, fica aí. Vem cá, pô. Aí. Eu me afasto mais e vocês ficam mais juntos. Vem pra cá. Então. Olha, chegou Dimas aqui da Serra dos Bois, né, Dimas? Bandeira. Bandeira. Bandeira tem história que só agora, né? Tem. Bandeira. A casa de São Paulo dos Santos, né? Isso. E tem aquele dos gangarra, é daquele bandeira lá, tu acha? Não. É não, né? Seu Paulo do Santo, ele me disse que a terra lá pertencente lá da fazenda dele vinha da Amarela e se estendia até a Serra Verde. Justamente. Não era Isso isso? mesmo. Isso. E é de 1723, né? É É. bem antigo, né? É antigo. acho. Ele conta que um stay da casa dele foi feito no pé de braúna. Tipo, era um pé de braúna que foi fazer a casa. E aproveitar. Aí aproveitaram o pé de braúna, serraram e fizeram um stay para fazer a casa. É isso que Qualquer ele dia a gente vai lá, não é, Getúlio? Mas você Fazer uma vai, né? visita. Eu já visitei ele, mas eu vou de novo. Vai continuar, né? Na Serra da Taquara, em cujo contraforte é certificado da cidade, existe ainda hoje grande quantidade de uma variedade de taquara, conhecida como tari, né? Isso. Que esse é o Mário Melo que Que defende essa tese aí do. vocal tupi, de significado de uma espécie de bambu, cuja tradução literária é cana furada, cana oca. O sufixo tinga designa a cor branca. Não há, portanto, necessidade de forçar interpretações. É outra coisa meio esquisita, né, Getúlio? Isso. Como não há, portanto, necessidade de forçar interpretações. Vamos aproveitar assim em cima do ponto. Vamos perguntar a Dimas o que ele acha já para a gente jogar ele na fogueira. O nome, tu acha o quê? Que o nome Taquaritinga significa hoje Taquaritinga do Norte, mas já A teve, origem. mas já teve Itaquaretetinga, teve vários nomes antes. Tu acha o quê? Que vem de buraco da Pedra Branca ou vem da Taboca Branca? Eu, assim, pela lógica, pelo nome, eu acho que vem por esse último, pelo A Taboca Branca. Taboca Branca. Tu acha? É. A divergência da gente é essa, Dimas, que a gente está tentando. Esse estudioso que veio aqui, Mário Melo, ele veio em 1933 aqui em Taquaritinga. Ele estava defendendo essa tese. Que veio da Taboca Branca. Só que a gente tá. Eu e Getúlio, a gente acha mais correta a outra, né, Getúlio? O buraco Quem da pedra. defendia era o. E me diz uma coisa, e tinha esses dois exemplos que vocês deram, tinha aqui em A Taquaritinga? primeira é buraco da Grande Pedra Branca. E justamente esse buraco era onde? Pedra de A Boca. Pedra de Boca. Provavelmente a Pedra de Boca. Porque se a gente for levar em conta, a Pedra de Boca tem figura rupestre e tem um cemitério indígena na Funda dos Ossos, que é bem pertinho da Pedra de Boca. E os primeiros habitantes nossos não foram os Carapotóis? E podia ser lá, Tábua, né? Getúlio? Tá lá perto do cemitério. A gente foi outro dia lá. É ali, é? É. Isso. É ali perto do cemitério. Não, esse cemitério não, é lá em Vertentes, perto da Pedra de Boca. Certo. Quando vai subir na Serra, tá Pronto, que eu acho que para o mês a gente vai lá. Aí vai uma turma. E Dimas vai também. Vou. Pronto. Vamos embora. Aí, assim, Aí você já vai mudar, eu tenho certeza que tu já vai mudar, tu não vai pra Taboca Branca não, tu vai pra buraco da Pedra Não, Branca. assim, é porque o significado, pela palavra, eu creio que. Mas aí quando a gente começa a ter noção de tudo que acontece, aí talvez tenha se originado desse nome de vocês. É porque chamava Taquaritinga Taquaritinga também antes, Dimas. Não era Taquaritinga como é hoje, né? Era como Taquaritinga. Já foi um dos nomes Taquaritinga, até 1938. Mas comenta também, Chava, que esse nome tem origem indígena, né? Isso, Alfredo de Carvalho e Sebastião Galvão, eles dizem que vem do topônimo. Buraco da Grande Pedra Branca. O nome de Taquaritinga, antes de ser Taquaritinga, Era Itaquaritinga. Itacoaraetetinga. No Aí caso era esse nome ali? tem um aqui, tem Acho vários que tá nomes. aqui, né? Tem outros aí, ó. Tem Itacoaraetetinga, Itaquaritinga. Aí Taquaritinga ficou até 38. Taquaritinga. Taquaritinga com E. Em 1938 passa a se chamar Taquaritinga com I. 1938. E a partir de 1943 fica Taquaritinga do Norte por conta De uma cidade que tem lá em São Paulo. Isso, é verdade. Por conta de uma cidade que tem lá em São Paulo. Aí por isso que esse nome Taquaritinga é um nome novo. Isso. Aí- Esse nome Taquaritinga, Cuí, veio o Mário Melo, né, Getúlio? Com Mário Melo. Anterior não tinha. Isso. Então, aí voltando aqui, né, o contato que ele teve com Esse historiador ainda é vivo? Não. Nada.
Perdão, faz muito tempo que ele morreu. Todos eles já faz muitos anos. Muitos anos, né? Passando aqui, né, do contato que ele teve com o Taquaritinguense, a gente vai aqui para uma visita que o Mário Melo fez a Taquaritinga em 1933. Inclusive, ele detonou ainda. Ele disse tanta coisa. Foi. Não, Ué, falta tu aqui, André Barbosa, também, tá vendo? Olha, pessoal, depois vocês pesquisarem no Diário de Pernambuco, 22 de janeiro de 1933, que vocês vão ver o que o Mário Melo conta como foi a passagem dele aqui na cidade. Ele amou. Ele amou a cidade. Só que a gente vai aqui só para aquele ponto, né, Getúlio? Só o ponto X. Da... Se vocês querem pesquisar, se vocês querem ver o que ele falou aqui do município, vocês entram aí no... Aí no caso, essa época a gente ainda era, tipo, a cidade era dependente de outra, de Carpina, de Caruaru. Não, já era emancipada. Já era emancipada? Isso. Porém... E o prefeito era quem nessa época? Emancipa-se, a gente vê agora. Nessa época de qual? 1933? Sim. 33. Sim, a gente se emancipa em 1887. E 87, né? justamente. No caso de quando Mário Melo veio, a gente já era emancipado. Já era emancipado. Já era emancipado. Já quando Sebastião Galvão, que veio em 1833, mais ou menos, a gente ainda pertencia a Limoeiro. A Limoeiro. 1833. Era de Limoeiro. Mais ou menos nessa. Até 1887 a gente pertencia a Limoeiro. 87 se emancipou. E ficou a mãe dessa cidade, tudo ciclo vizinho. Inclusive, a gente vê cidade em Santa Cruz, vê em Vertente. Não, Santa Cruz. Toritama. Toritama, não sei se Surubim. Não. Santa Maria, Frei Miguelinho, Vertentes, Toritama e Santa Cruz. A primeira que se emancipa foi Vertentes. Aí ela fica com o território de Santa Maria e Frei Miguelinho. E ela ainda sequestra Toritama. Em 38, Toritama passa de volta a ser Taquaritinga. 53, 29 Vertentes se emancipa. E em 53 se emancipa Santa Cruz e Toritama. Santa Cruz e Toritama foi no ano só? Foi no ano só. Só que elas vão de fato em 54, né? E em 63 foi Santa Maria do Cambucá e Frei Miguelinho. Pronto, Getúlio, aqui tá, 1933. Manuel Henrique Ferreira da Silva. Era um interventor. Interventor, né? Ele era um interventor porque, na verdade, foi com a Revolução de 30, né? É isso? Pegar a Revolução de 30. Porque aí em 1900 De 33 a 36... Severino Cordeiro de Arruda, que é justamente... renovado, mas teve renovado. Severino Cordeiro de Arruda é nos anos... renovado da Silva Cruzeiro. Aí teve Severino Cordeiro de Arruda, que é justamente o estadual, dá o nome a essa pessoa, Isso, né? porque até então o colégio estadual era o colégio Clara Camarão. Isso. Como era o nome? Clara Camarão. Já é outra história, né, sobre a Clara Camarão. Tem uma história na Confederação do Equador, né? Ela era era esposa de Felipe Camarão. Deixa eu ver se eu achar que é a parte que ele está falando aqui do topônimo, né? A cidade compõe-se apenas... Isso aqui eu não vou nem colocar, né, Getúlio? Não, tem aqui essa parte aqui. Isso aí deixa para o pessoal, se vocês quiserem ler, pessoal, o que ele achou. Dizem, abre aspas aqui, dizem que ali foi a aldeia de uma tribo. Não encontrei vestígio. Ou antes fui encontrar vestígio na fazenda Boa Vista. Que é justamente do Girimum para lá, na fazenda. Ele só encontrou lá, vê como ele estava desinformado. Já tinha uma tese pronta. Algumas léguas ao norte. Eles falam, né, sobre a Pedra da Figura. Ele fala. Ele agora vai falar do Alfredo Carvalho, né, Getúlio? Isso, porque ele falando do Alfredo Carvalho, diz que Alfredo de Carvalho interpretou o topônimo que ele, como toda a gente, escrevia Taquaritinga, como Itaquatinga, buraco de pedra branca. Sebastião Galvão, e ser mais explícito, Itacoara até Tinga. Isso, é buraco da grande pedra branca. E acrescentou. E o Sebastião Galvão, ele era aqui de Limoeiro. Isso. Até então que Taquaritinga pertencia. Aí assim, outra coisa que eu quero saber. A cada pessoa que vinha que descobria algo, aí esse nome era mudado por cada pessoa porque isso aí tem esse nome aí. Já o outro, quando veio também mudou o nome já. Porque não foi 3 ou 4 nomes, não foi? Na verdade, a gente vai encontrar Taquaritinga escrita em 6
de 6 a 7 pronúncias diferentes. Sim. Agora, só que eu comentando com o Stalin, muitas das vezes da pronúncia é o seguinte, às vezes você ouvia de um jeito, de uma maneira, e quando você editava, escrevia, principalmente em documentos, você escrevia, botava na caligrafia o que você entendeu. Se você entendeu Itacoetinga, aí você botava Itacoetinga. Entendi. Só que quando o Sebastião Galvão veio aqui, de fato ele ainda pegou o começo da cidade de Cigerando em si. Que ele vem aqui em 1830, pelo que o que Mário Melo fala, que ele veio aqui em 1830, o Sebastião Galvão veio aqui em 1830, e ele se lia Itacoaretetinga. Aí, de fato, Itacoaretetinga vai ser o quê? Buraco da Grande Pedra Branca, não é isso? Só que, com o passar do tempo, a gente nota que o pessoal foi abreviando o nome de Itacoaretetinga para chegar ao que é hoje Itacoaretinga. Tanto é que esse nome que tu fala, Itacoaretetinga, é o nome mais difícil de se pronunciar. E eu acho que decorrente disso aí foram tentando buscar um nome mais abreviar. fácil. Quando ele chegou a Taquaretinga, né? Isso, e quando abreviou, aí sim que ficou Taboca Branca. Quando tirou o E, quando tirou o E, né? Também, isso, né? Isso também. São vários fatores que mudaram o nome da cidade. De fato, e o significado. Aí o significado automaticamente mudou. Isso. E o Sebastião Galvão, segundo o Mário Melo, ele veio aqui, né, e ele descreve, abre aspas, na Serra da Taquaretinga, como curiosidade, é uma enorme pedra branca, onde se vê uma grande abertura e dentro se forma uma grande furna ou caverna, onde se encontram ossadas humanas e animais e diversos vasos indígenas. Isso. Quer dizer, no caso, possivelmente ele visitou a Pedra de Boca. Né? Ele visitou a Pedra de Boca e a Furna dos Ossos, o Sebastião Galvão. Os dois locais, tu acha? Os dois locais ele visitou. Porém, quando a gente vai para o Mário de Melo, ele cita aí que não encontrou essas coisas. Isso. Que a gente vai continuar aqui. Um diverge um do outro, né? Correto. Só que esse Sebastião Galvão, que defende a tese de Buraco da Pedra Branca, ele teve mais conhecimento. Pronto, ele foi na Pedra de Boca, ele foi na Furna dos Ossos, ele teve mais conhecimento. Ele andou mais. Ele andou mais. Ele vivia aqui perto, tem isso também, né? Isso, porque ele era de Limoeiro, era onde Taquaretinga fazia parte. Ô Getúlio, mas no caso, esse Galvão, ele foi após Mário Melo ou foi antes? Bem antes, 100 anos antes. Então assim, quando esse Mário Melo veio, não tinha condições mais de achar ossadas. Assim, achar a gruta, essas coisas teria condições, né, Getúlio? Isso, Pode ser só que ele e as não- ossadas também, que as ossadas estão lá até hoje. Tá? Assim, A gente vê lá da Furna dos Ossos, né? Na Furna dos Que é Ossos. quando a gente vai para o mês, entendeu? Agora na Pedra de Boca não tem nada. Não, na Pedra de Boca não tem mais não. Eu acho que não tem mais nada, né? Aí o Mário Melo diz, divergi de ambos da minha toponomia pernambucana, dando o topônimo como não corrompido, Taquari-Tinga, a Taboquinha Branca. Nessa visita procurei ver onde estava a razão, se comigo ou se com os que me antecederam na interpretação. Muito próximo à cidade está o Serrote da Taquara, que seria a Serra da Taquara, né? Isso, ali perto da micro-onda. Sabido que o Taquari e o Taquaritinga são variedades da taquara. Tive logo elementos de convicção a meu favor. Quer dizer, isso aí já tem essa informação antes, né? Porque O taquari é um bambu, justamente. O taquari é um bambu. ele já veio com essa afirmação. Já. Continuou a investigação, porém nenhum morador soube informar-me onde a tal pedra onde se refere Sebastião Galvão Há mais de um centenário. há mais de um centenário. Pronto, ele veio, Mário Melo veio em 1930 e Sebastião Galvão veio em 1830, 100 anos antes. Mais ou menos isso aí. Quer dizer, finalmente uma pessoa levou ele lá, né? Um Isso. passeio. Guiado por um caçador para ver a grande furna, que era ele estava atrás de ver. Dessa furna. Depois de andar algumas horas a cavalo, por montes e vales, na direção Do leste, leste. cheguei a um ponto culminante, nos extremos do município, em que a encosta é escarpada, que é vertical, né? Isso. Tava falando dali mesmo, né, Getúlio? Dali daquela região, dali de cima. Talvez eu veja que ele pode ter ido para a micro-onda. Desci fazendo ginástica de equilíbrio, que honraria perito alpinino, né? Porque eu acho que naquele tempo a escrita era diferente. Alpinino. Sacrifício em pura perda. Uma fenda em colossal monolito granítico, pela qual não passaria um homem. Quer dizer que não foi a pedra Não de foi a Boca. Pedra de Boca. A gente sabe que a Pedra de Boca é uma caverna de mais de 30 metros de extensão.
passa gente e tudo. Eu já entrei, você já entrou, muita gente já entrou. Ele disse que tinha vestígio em abundância, mas de roedores. Uma loca de mocós. Quer dizer que o caçador levou ele para uma gruta Para qualquer. caçar mocó. Não foi para... Se ele fosse na... Será que foi meu avô, bicho? Ele já gostava do mocó da gruta. Se ele tivesse ido na Pedra de Boca, ele ia pegar aquelas figuras rupestres ainda sem a depredação que o pessoal passou corretivo nas figuras rupestres. Nele não foi na Furna dos Ossos, que fica ali perto da Pedra de Boca, que ia ver um cemitério indígena com os ossos aflorando. Os vestígios, Isso. Que na Furna dos Ossos foi encontrado colares, ponta de flecha, dente de onça, colar com dente de onça, tudo isso está sendo estudado pela UIFAM. E ele diz aqui, fortaleci desse modo a certeza de que o topônimo é mesmo Taquaritinga. Quer dizer, não tem sentido, porque o cara tem uma tese. Aí tu vai atrás de afirmar a tua tese, mas tu não acha o local que... Tu não tem como provar, né? Tu não tem que a como tese do provar. outro cara tá errada, tipo assim, porque não existe a pedra. Quer dizer, ele não achou, não quer dizer que não existe. Eu acho que foi ele que botou o nome Taquaritinga. E tem outra coisa, né, Getúlio, também que tem essa comunicação entre ele e o Orlando Tejo. É meio esquisito, né? Agora, assim também, assim, deixando esclarecido, que Taquaritinga soa bonito também. Ninguém está contra o nome, assim, deixando esclarecido que ninguém está contra o nome Taquaritinga, nem Taquaritinga do Norte, não. A gente só diverge dessa questão da tese da Taboca Branca, né? Assim, precisa de um rigor, né? Para fazer história. A gente tenta ser o mais Coerente possível, né? Coerente. E Dimas vai para a Furna dos Ossos para ele. Tu vai ver como já vai mudar o nome, tu não vai querer mais saber de Taboca Branca. Eu vou até colocar a foto aqui, aquela foto que a gente tirou lá, que a gente vê a Pedra Branca, né? Vê a Pedra Branca. Até quando você vem de Vertentes para Taquaritinga, seria a imagem que o pessoal... Você vê a imagem da Pedra de Boca também, já uma pedra. Aí no caso assim, se achas que, tipo, como esse pessoal vinha de Recife, eles não vinham tipo por Caruaru, sempre o caminho que eles iam era sempre por aí, por Limoeiro. O mais mesmo veio por Caruaru. Por Caruaru. Ele está descrevendo aqui que ele veio por Caruaru. Ele até reclama da estrada, né? Isso, porque assim, eu sempre comento assim com o Estado que quando a gente vai estudar a história, a gente visa não Taquaritinga agora, mas o Taquaritinga do passado, sem a PS 130. No livro A Passagem do Cometa de Seu Pereira, o neto dele, Luiz Olavo, relata que de Caruaru para aqui, para Taquaritinga, se gastava 3 horas. De carro. Porque era complicado o acesso. Buraco demais. É isso. Não, e Mário Médio deixa bem claro aí. Até das fossas ele reclama que diz que não tinha fossa. Ele acha que até eletricidade. Ele elogia a eletricidade, mas mesmo assim fala... Isso, ele disse que era para ser proibida a eletricidade, porque primeiramente tinha que ter água encanada e tinha que ter... o saneamento. Aí no caso a eletricidade tinha, mas era tipo de gerador, né? Eu coloquei lá no Instagram. Quem traz um dos primeiros geradores, né? Aqui é o Pá da Arruda. Aí depois vem uma evolução dos geradores até chegar a Chesp, né? Sim. Mas antes tem uma geração de gerador. É só isso, né? É só isso, gerador. Por hoje só, que a gente já vai 32 minutos. Pronto, tá bom demais. Vai editar, vai para uns 25, né? Isso. Não, o pessoal se cansa da gente e não quer ver mais os vídeos. É verdade. Fica chato, né? E hoje agradecendo a participação de Dimas. Porque Dimas faz parte, pessoal, Dimas faz parte do contexto histórico da nossa cidade, porque Dimas já é a cara do sindicato. Um abraço, Joelma, também. Um abraço, eu gosto muito de Joelma, de Dimas, de Artênio. Um abraço, meu irmão, tu é uma potência, viu? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Justamente, tirando dúvidas e colocando mais dúvidas em vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.